biológicos eles se conectando, além de que a gente tem essa prova do Enem que na física, perdão, a gente tem na física que eu gosto muito da abordagem histórica dos conceitos. E aí a gente vem aproveitar a ideia aí dessa primeira lei da termodinâmica com a questão da Revolução Industrial e partir de não podia ter um cara mais especialista do que o próprio Plínio para trazer essa ideia, tá bom? Então, Plínio, fique à vontade. Se você quiser, a gente começa a trocar uma ideia, tá? Então, a gente vai se metendo aqui, vai trocando umas figurinhas, beleza? Joia, Caio, tranquilo. Eu vou falando, Caio, e aí, à medida que você achar pertinente, você pode fazer as interrupções, tá? Sem nenhum problema. Perfeito, Bom, perfeito. Caio, eu só preciso que tu me coloque como apresentador para soltar aqui alguns slides, pode ser? Pode, lógico. Pronto, Se já peguei não aqui. desse, eu Já peguei fazia aqui. por aí. Já peguei, tá tranquilo. Deixa eu soltar aqui. Já pegasse? Já, não, a questão aqui de slide, sim. Ah, tá bom. Tá. Só para A saber. questão, não, a questão já peguei. Bom, gente, eita, nem coloquei para a tela widescreen, perdão. Gente, então, uma boa tarde. Como o Caio já falou, meu nome é Plínio, Plínio do Vale. Tenho um prazer, tá, de trabalhar com o Caio já. Acho que é o terceiro ou quarto ano, né, Caio, que a gente trabalha. Não no Prime, Verdade, no verdade. Prime é o primeiro ano. Mas, enfim, gente, pessoal, bora aqui entender o contexto da Revolução Industrial. Lembrando que Revolução Industrial é um assunto que todo ano cai no Enem, tá joia? A nossa pergunta não é se vai cair Revolução Industrial no Enem. Não, nossa pergunta nunca é essa. A nossa pergunta é quantas questões sobre Revolução Industrial vão cair no Enem, tá? Por exemplo, tiveram anos que já ele trouxe 4 questões sobre esse assunto. O ano passado foi um ano atípico que ele trouxe apenas uma questão. Vários alunos falaram, Pini, eu não vi cair a questão sobre a Revolução. Disse, olha, não caiu a questão da Revolução, mas caiu a consequência da indústria para a humanidade, para a sociedade. Então ele sempre está pedindo lá, gente, as consequências sociais, espaciais, econômicas e políticas que a Revolução Industrial ela vai trazer para a sociedade. Então você precisa ficar atento a isso. Né? Revolução todo ano vai cair. Seja qual prova de vestibular você for fazer, vai estar lá caindo Revolução Industrial. Beleza? Mas veja bem, bora aqui fazer rapidamente um apanhado para saber como é que a Inglaterra ela vai ser aí a pioneira, a responsável na primeira Revolução Industrial. Veja bem, vocês estão vendo aí né, um quadro, um material sobre a evolução da produção. Porque é o seguinte, nós não chegamos, a humanidade ela não surge, e com a humanidade já surge a indústria, não. Há um processo, há um caminho, há uma evolução da produção que vai levar ao quê? Que vai levar à primeira revolução industrial. Agora veja, gente, essa primeira revolução industrial, ela é chamada de processo maquinofatureiro. Ou seja, eu começo lá com um processo artesanal, e infelizmente, quando nós falamos de processo artesanal, o Fera ele fica limitado ao artesanato, né? Aquele tipo de artesanato que a gente encontra nas feiras, né? Na FENEARTE, na FENAHAL, em Caruaru, em Boa Viagem. Não, não é esse tipo de artesanato que eu estou falando. Por exemplo, o cara que fazia um sapato, ele era chamado de artesão. O cara que fazia uma roupa, ele era chamado de artesão. Quando vem o processo de maquinofatura, e aí eu não vou me prender a essa evolução, porque não é o foco da aula, mas quando eu chego no processo de maquinofatura, aquele artesão que era dono do tempo dele, né? Ele trabalhava a hora que queria, para quem ele queria, que era dono da ferramenta, da matéria-prima, que dominava toda a técnica de produção, esse artesão ele deixa de existir. E quem é que vai surgir no lugar desse artesão? O operário, que eu posso chamar de operário ou proletário. Claro que essa expressão proletária, hoje, ela não é mais depreciativa, ela não é mais pejorativa, mas antigamente era. O proletário, quem era? Era aquele cara pobre que a única coisa que ele deixava de herança era seus filhos, era sua prole. Então, por isso a expressão proletário. Hoje, claro, é comum. Hoje não tem mais a conotação depreciativa. É como eu falar cortesã no Brasil. Hoje, você falar cortesã no Brasil é o quê? É uma pessoa rica.
Antigamente não. Eu falar que cortesã no Brasil era o quê? Era uma pessoa, uma prostituta, tá certo? Mas enfim. Então você sabe que a Inglaterra, ela foi a pioneira na primeira revolução industrial. Claro, a Inglaterra, por que ela vai ser pioneira? Daqui a pouco a gente chega lá, mas alguns fatores, eles vão levar esse pioneirismo inglês. Agora entenda, alguns historiadores e até mesmo alguns geógrafos, eles questionam essa divisão de revolução industrial. Né? Eles falam, ó, não existe a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução, que é essa que nós estamos vivendo, né? A transição da terceira para a quarta. Eles falam o seguinte, só existe uma revolução, que começou lá na segunda metade do século XVIII, 1750. Gente, veja bem, eu até concordo quando meus colegas de humanas falam isso, que só há uma evolução. Eu até entendo o que eles querem falar. Mas, a meu ver, nós precisamos sim dividir a Revolução Industrial. Por quê, Plínio? Porque a primeira revolução, ela rompe com o quê? Ela rompe com o processo de manufatura. Então, agora tem uma máquina. Essa máquina aí que vocês estão vendo aí na animação. Depois eu tenho uma segunda revolução industrial. Essa segunda revolução, gente, ela vai trazer tantas novidades, tantas mudanças, que essa segunda revolução, ela vai olhar para a primeira revolução e vai falar o quê? Vai dizer, olha, o que você fez foi importante, mas o que você fez para mim é obsoleto. Por quê? Porque a segunda revolução, ela muda muito o processo fabril. Você sabe, né, que a segunda revolução, eu vou ter que país como pioneiro? Eu terei a Alemanha. A Alemanha, ela vai ali ser essa responsável. Por quê? Porque a Alemanha, no processo de unificação dos reinos da Germânia, a Alemanha ela vai ter muito dinheiro e vai poder aí investir também na sua indústria, graças ao dinheiro que vinha lá da Prússia. Esse é um assunto que lá na Primeira Guerra Mundial eu explico melhor isso aí. Mas enfim, então, gente, eu tenho a Alemanha como essa primeira responsável pela segunda revolução, e você sabe que nessa segunda revolução eu vou ter que novidades. Eu vou ter o processo Bessemer, que é o processo de fabricação do ferro em aço, né? Está aqui a máquina que faz isso, o caldeirão que faz isso. Nós vamos ter o dínamo, né? Que aqui no Nordeste não é comum chamar dínamo, e sim gerador elétrico. Para Caio, que é de física, é comum ele chamar dínamo, mas a grosso modo as pessoas não chamam dínamo, e sim gerador elétrico. E vamos ter. E que hoje é muito. E que a gente tem muito dessa aplicação hoje no dia a dia, primo. Por exemplo, usinas hidrelétricas usam muito essa questão do dínamo. A pessoa em casa, ela tem, por exemplo, ela tem um ventilador. O ventilador, ele utiliza essa questão do dínamo, tá entendendo? Então, assim, é Joia. uma aplicação, é uma larga aplicação no dia a dia, tá entendendo? Então, é Joia. bom a gente se ligar nisso aí. Joia, joia, Caio. Então, Fera, temos aí essa segunda novidade, que é a transformação da energia, e temos também qual? A principal novidade, que vai ser o quê? Eu vou ter com a redescoberta do petróleo, o pessoal pensa que o petróleo foi descoberto somente no século XIX, não. Os persas, lá na antiguidade, já utilizavam petróleo. Quando você vê aquele filme 300, A Ascensão do Império, e aí você viu o navio persa cuspindo algo preto inflamável, aquilo é o quê? Aquilo é petróleo, tá joia? Então, graças ao petróleo, nós vamos ter o quê? Vamos ter o motor de combustão interna. E aí, esse motor de combustão interna, ele vai fazer o quê? Ele vai tornar os motores movidos a vapor d'água obsoletos. Por quê? Tá aqui, ó, o motor movido a vapor d'água, né, muito lento em comparação ao motor de combustão, graças ao petróleo. Então vamos ter o quê? Vamos ter o surgimento dos carros, tá aqui o primeiro automóvel, né, o carro de Carl Benz. Aí você fala, Plínio, isso é um triciclo. Entenda, eles precisavam de um referencial, então aproveitaram o triciclo e motorizaram esse triciclo. Então vamos ter aqui algumas novidades na mecânica. Graças ao quê? Graças a essas novidades. Então eu vou ter o motor de combustão, vamos ter a energia elétrica e também, gente, vamos ter agora o aço, uma liga metálica muito mais resistente do que o ferro. Então, essa segunda revolução, claro, ela também vai trazer outras novidades. Quais, por exemplo, eu vou ter o surgimento, gente, de conglomerados. Esses conglomerados, eu não quero me meter muito nisso, porque vai parecer uma aula de história, mas aqui o foco é a física.
esses conglomerados, eles vão surgir para quê? Para evitar uma superprodução, tá joia? E aí, então, eu vou ter os cartéis, as trusts, os monopólios e as holdings. Claro que para nós aqui de Recife, cartel é muito mais comum, porque todo mundo fala de cartel de posto de combustível. Mas, além dos cartéis, vamos ter o quê? Vamos ter as trusts, que são empresas controlando outras empresas e mantendo a distribuição, além, claro, da fusão de empresas. Vamos ter os monopólios, tá certo? E as holdings, né? Como falei há pouco tempo, é uma empresa que está administrando outro grupo de empresa. Vocês também sabem que nessa segunda revolução industrial vamos ter o quê? Vamos ter o Fordismo, né? Henry Ford, ele vai pegar uma ideia lá de Taylor, ele vai aperfeiçoar Taylor e vai trazer o quê? Vai trazer uma esteira rolante para o processo fabril. E aí, essa linha de montagem que Ford vai criar, ela vai dinamizar muito mais a indústria. Por exemplo, o carro que ele vai produzir, o famoso Ford T, esse Ford T, para você ter ideia, ele era montado em apenas 90 minutos, 1 hora e meia. Então, em apenas 90 minutos, eu tenho uma montagem de um carro. Entenda, fera, eu estou falando a montagem, né? Os produtos já chegavam feitos, a roda já chegava pronta, a lataria, o vidro, enfim. O carro mesmo, ele é montado em apenas 1 hora e meia. E claro, se Ford ele quisesse reduzir o tempo de montagem desse automóvel, o que ele faria? Ele iria acelerar a esteira para que o trabalhador pudesse produzir muito mais rápido. Então, eu vou ter aí essa segunda novidade essa novidade da segunda revolução industrial. E claro, nós chegamos onde? Chegamos na terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial, gente, que é chamada de just in time, ou produção de acordo com a demanda, porque eu vou ter essa just in time? Ela vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Isso quer dizer o quê? Que a indústria, ela viu o que aconteceu no mundo em 1929, uma superprodução que ferrou a economia do Ocidente, tirando, claro, a União Soviética, que cresceu durante essa crise. Cresceu aproximadamente 2.440%. Crescimento muito significativo. Um país, quando cresce 10%, é significativo, imagina mais de 2.000%. Enfim, então temos, gente, aí essa segunda revolução. E claro, perdão, é burro. Essa terceira revolução. Essa terceira revolução, como falei para vocês, ela é muito mais moderna, ao ponto de olhar para a segunda e a primeira e falar o quê? Gente, olha, vocês são obsoletos. Então é por isso que hoje nós dividimos primeira, segunda e terceira revolução industrial. Aí você fala, Plínio, beleza, mas para mim é só a revolução. Joia, eu respeito sua opinião, mas o vestibular ele cobra como sendo primeira, segunda e terceira. Então, se você tem uma opinião contrária, pelo menos no vestibular, fique com a ideia. É uma primeira revolução lá na Inglaterra, uma segunda lá na Alemanha e uma terceira nos Estados Unidos e no Japão. Então, gente, temos aí esse toyotismo muito mais informatizado, muito mais robotizado e, claro, uma produção voltada para a demanda. Se o mercado está demandando mais Corolla, a empresa faz mais Corolla. Se o mercado está demandando mais, eu acho que é o carro de Caio, gente, uma SW4, então a Toyota vai fazer mais SW4, né, Caio? Verdade, verdade. Mas eu tô trocando já, viu? Tá trocando, né? Tô Beleza, cara. trocando. Beleza, não É, por um resta não, né? jeguinho. Uma carrocinha e um jeguinho. Tá certo, tá certo. E, gente, claro que hoje estamos onde? Hoje estamos na transição. Sim, detalhe, que é pouco falado, gente. Mas nessa terceira revolução, eu tenho também um outro tipo de produção, que é o volvismo, tá? É o volvismo. O volvismo faz parte da terceira revolução, né? Só que o volvismo é um pouco diferente do toyotismo. O toyotismo, ele produz para todas as classes sociais, A, B, C, D e E. O volvismo não. O volvismo é só para uma classe A, tá, gente? Então, há essa diferença, mas isso aí é um assunto de história e geografia, não vou me ater aqui, porque senão vou comer muito tempo de física. E aí, hoje, estamos na transição. Qual a transição? Da terceira revolução para a famosa indústria
4.0. Essa indústria 4.0, também chamada de Internet das Coisas, onde tudo agora é informatizado. A geladeira, a TV, a sua casa, ela é toda informatizada. Um exemplo é Mauro, professor do Prime. A casa é Mauro, ele dá o comando dentro da casa dele por voz. Fulaninha, liga a luz, liga o ar-condicionado, liga a TV. Ou seja, tudo hoje informatizado. Mas, enfim, voltando lá para a primeira revolução, por que a Inglaterra, Plínio, ela promoveu essa primeira revolução industrial? Bom, a Inglaterra, gente, porque ela vai ser a pioneira? A Inglaterra, ela vai ser a pioneira devido a 4 fatores. A política. Quem dominava a política inglesa era o parlamento. Esse parlamento era formado pela burguesia. E essa burguesia inglesa que está no parlamento, ela vai ser a dona da fábrica. Então, ora, se eu sou burguês, se eu estou no parlamento criando as leis para a Inglaterra e se eu tenho uma indústria, é óbvio, eu vou fazer leis para beneficiar essa indústria que eu sou dono. Então, a política inglesa, ela está voltada para essa indústria. Mas, o Plínio, e o absolutismo monárquico inglês? Gente, o absolutismo na Inglaterra acabou um século antes, lá no século XVII. Estamos no século XVIII, tá joia? Então, a burguesia inglesa, ela está lá fazendo parte da política e também da economia. A outra questão que torna a Inglaterra pioneira é o capital. A Inglaterra, fera, ela tinha muito dinheiro para investir na indústria, na mecanização da sua indústria, da sua manufatura, e aí vindo a maquinofatura. Plínio, como foi que a Inglaterra ela conquistou o dinheiro? Explorando colônias, traficando seres humanos. Plínio, a Inglaterra, ela traficou seres humanos? Sim, fera. A Inglaterra, ela foi traficante de escravos, segure seu queixo, até 1833. Foi quando ela acabou com a escravidão em suas colônias. Então a Inglaterra, ela tinha aquela grita de acabar com a escravidão, por quê? Porque ela queria vender produtos para o mundo e principalmente para a América. Então a Inglaterra de boazinha ali só tem um discurso mesmo, mas na prática ela também traficou muita gente. E claro, a Inglaterra, ela vai ter suas manufaturas. Lembrando, manufatura é um estágio anterior à maquinofatura, tá joia? Bom, então a manufatura vai permitir que a Inglaterra tenha muito dinheiro e, claro, a Inglaterra também tinha fonte de matéria-prima. Lembre-se que a Inglaterra ela vai mecanizar o quê? A indústria de tecidos, tá joia? Tá joia? A indústria têxtil. E aí eu vou ter o processo de cercamentos, onde ela vai cercar regiões agrícolas para pastorear as ovelhas, e eu vou ter a América do Norte fornecendo algodão para a Inglaterra. Depois da América do Norte, quem vai fornecer? Pernambuco e Maranhão. Então, a América do Norte, as colônias do Sul, Pernambuco e Maranhão, forneciam algodão aos mercados ingleses. Então, a Inglaterra tinha muita matéria-prima. E, por fim, a geografia. Ela é isolada de guerras, dos problemas da Europa. Tá joia? Isso aí é um assunto que a gente vê na Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, ela vivia o seu esplêndido isolamento. Então, ela vai ter condições de investir em quê? De investir em seus cidadãos, em seus cientistas, para que eles criassem máquinas que produzissem muito mais rápido. E aí eu vou ter Matthew Boulton e James Watt fazendo o quê? Criando a máquina de fiar movida a vapor. Tá, joia? Então, a Inglaterra, ela sente essa necessidade de produzir de maneira muito mais rápida. Caio, quer me interromper? Fica à vontade, viu, Caio? Não, é porque assim, eu tive só a questão da gente começar a utilizar aquela questão do combustível, no caso do combustível fóssil, petróleo e tudo mais. Porque tu Joia. estava falando sobre a questão do consumo da água, máquina a vapor de água, né, e tal. Uhum. E o uso do petróleo, principalmente nas máquinas, se tu puder voltar lá naquela imagenzinha do motor, tá entendendo? Aí é uma diferença, galera, principalmente do motor a água, certo? Motor de vapor de água, para um motor de combustão interna, certo? Esse motor de vapor de água, se você reparar, isso, nesse aí, ó.
Perceba que, porque a questão do calor ou do trabalho aí, ele é um processo um pouco lento. Porque você precisa ter justamente a queima da água, levar a água de um ponto energético a uma temperatura ambiente até uma temperatura de 100 graus Celsius, transformar ela em vapor e poder, consequentemente, fazer com que a máquina se movimentasse. E se você tem uma máquina, como aquela máquina de combustão interna, faz aí, isso, perfeito. Perceba que essa máquina de combustão interna, ela funciona da seguinte forma. Ela tem, nessa região, no centro do êmbolo, certo? No centro do cilindro, se você ver, tem um pitoquinho para cima, certo? Que esse pitoquinho que está no centro aí, ele é o responsável por fornecer a energia para a queima da gasolina. Por isso que o combustível, ele torna-se, o combustível, no caso, a gasolina, ela torna-se um combustível que fornece muito mais energia para o meio, para o sistema, do que a água. Porque eu consigo, por exemplo, na compressão, lembrando daquela aula da semana passada, onde a gente viu a relação entre pressão, volume e temperatura. Quando o cilindro ele comprime o gás, certo? Aumenta a pressão, diminui o volume, a temperatura de ignição ali, a vela só solta uma centelha, ocorrendo uma explosão, certo? Ocorrendo essa explosão, eu consigo fazer com que a minha máquina realize trabalho, tá entendendo? Então, a ideia fundamental dessa questão do avanço é a gente poder ter um menor consumo de energia, tá entendendo? Para a gente ter máquinas que tivessem uma maior eficiência. Porque a gente, por exemplo, a gente consegue sair daqui para Caruaru, por exemplo, com 40 litros de combustível. Dá para ir e voltar, né? No caso, ir, voltar e ir. Mas essa é a ideia. Se a gente fosse com a questão da água, do uso da água como combustível, teria que ter uma fonte necessária para aquecer a água. Aquecendo a água, ocorre a expansão da água, ela realiza trabalho, e funcionaria as rodas e tudo mais. Já na máquina a vapor, não. Na máquina que usa o combustível, a combustão interna, a gente já teria essa relação direta, tá entendendo? Que é um dos legados que a gente acaba tendo dessa revolução, né, não, Plínio? Exato, exato, Caio. E, gente, só pegando um gancho de Caio aqui, tá? Pegando para a história que, claro, é pertinente para vocês. Muito cuidado com essa questão da evolução dos transportes, porque isso cai em prova, tá certo? Plínio, como é que isso vai cair em prova? Como é que ele vai perguntar para mim sobre a evolução dos transportes? Geralmente ele fala o seguinte, que a evolução dos transportes gerou o encurtamento das distâncias. Não é que o mundo ficou menor, mas é que os transportes estão tão mais rápidos que a distância parece que ficou menor. Se você olhar aqui essa animação, ó, eu tenho até o século XIX uma velocidade de 16 km por hora, depois 57, depois 480 e aí 1.100 km por hora. Então, essa evolução dos transportes ela vai ser importantíssima para a sociedade. Por quê? Porque eu encurto a distância e, gente, quanto mais rápido é o transporte, mais a sociedade fica agitada. E aí entrando em sociologia. Então, quanto mais evoluído é o transporte, maior vai ser a velocidade de informação. Por exemplo, hoje, quando alguém pergunta, Caio pergunta, Plínio, me dá aí teu número. O que eu vou falar? 9831497. Ou seja, eu falo muito rápido. Calma, repete aí. 98813-4997. Ou seja, por quê? Porque hoje o transporte está tão mais rápido que nós tendemos o quê? A ficarmos muito mais agitados. Então, o transporte mais rápido gera o quê? Gera uma informação mais rápida e uma sociedade muito mais agitada. Quer um exemplo? Quando eu saio para beber, ou quando eu saio para algum barzinho, eu peço o Uber. E aí tá lá, 5 minutos. Você acha o quê? Que 5 minutos é uma eternidade. Não é. 5 minutos passa muito rápido. Mas como o transporte hoje está muito mais rápido, a informação que nós temos está muito mais rápida, nós tendemos ao quê? A ficarmos muito mais agitados. Então, muito cuidado aí com isso que o Caio falou, tá? Ele falou, você vai para Recife, Caruaru, né, com o Alitalit você vai muito mais rápido, mas qual a consequência disso? O ser humano, ele fica muito mais agitado. A gente não tende mais a aceitar aquela pessoa mais
lentinha, porque você está tão agitado no seu cotidiano que você quer que o outro também siga aquele ritmo. É por isso que é uma grande crítica aí do infeliz aos mais idosos, que não são mais adaptados a essa. Claro, né? Eu não posso generalizar, tá? Mas você tende a não ter muita paciência com o idoso, porque aquela pessoa que está em outro ritmo, em outra época. Tá, joia, gente? Caio, quer me interromper, Caio? Ô, Plínio, e se você for reparar, certo? Tu colocou falando da transmissão da locomoção, dos transportes e tudo mais. Hoje, por incrível que pareça, saiu hoje um projeto daquele milionário, aquele bilionário Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, que ele montou um trem, para você ter noção, hoje os trens que são trens mais rápidos, eles giram, eles se movimentam por cerca de uma velocidade próxima de 240 km por hora, certo? Ele montou um projeto que o trem funciona a uma velocidade de 1.200 km por hora, tá entendendo? Mais rápido do que muitos aviões que são utilizados aqui no Brasil, para você ter noção. É como se você fizesse o trajeto São Paulo-Brasília, que leva cerca de 1h30, 2 horas, em menos de 1 hora. Tem noção que é isso? Tá É muito entendendo? rápido. Então, assim, para você ver que as máquinas elas estão sendo aperfeiçoadas cada vez mais. Por exemplo, essas máquinas que Plínio trouxe aí para gente, ela tem um rendimento, o consumo dela é altíssimo, o consumo dela é altíssimo de combustível para o que ela entrega de capacidade energética. Tá entendendo? Hoje, a gente vive numa sociedade que a gente busca justamente o contrário. A gente busca que as máquinas elas consumam cada vez menos e entreguem justamente mais trabalho, certo? Para você ter noção, hoje os melhores carros, os carros mais ideais, os carros mais perfeitos que gastam menos energia, são aqueles carros que têm um rendimento próximo de 30%. Imagina, 30% de tudo que é consumido. Você vai num posto de gasolina, você manda colocar 40 litros de gasolina no seu carro, 12 litros o seu carro utiliza para movimentar. Os outros 28 litros vai ser desperdiçado. E veja, a gente trabalha numa máquina que uma máquina suposta ideal, numa máquina suposta que tem um rendimento alto, diferente. Se hoje, no século XXI, é assim, imagina antigamente, onde a gente tinha aquelas locomotivas grandes, aquelas enormes locomotivas que carregavam carvão e mais carvão, certo? Carregavam um vagão somente com carvão para o quê? Para o maquinista queimar. Tá entendendo? Então, a evolução da máquina, ela traz isso para a humanidade, para a sociedade. Tá entendendo? Então, é justamente esses aspectos que a gente vai trabalhando, tá? Bom, gente, e também em relação à questão de energia, essa segunda revolução, ela também traz algumas outras novidades. Por exemplo, eu vou ter a criação do elevador, também energia aí sendo gerada para movimentar. Eu vou ter também o surgimento do refrigerador, né, para você tomar uma Coca-Cola, uma Heineken Opa, Plínio, deixa eu aproveitar e gelada. perguntar. No refrigerador, o freezer da tua casa é em cima ou embaixo? Vê só, Caio, o meu é em cima. Eu troquei a geladeira há pouco tempo, mas eu queria o que fosse embaixo. Por quê? Porque embaixo, como eu tenho aqui em casa são 5 pessoas, né? Minhas 2 filhas, minha funcionária e minha esposa, então eu tenho que comprar muita coisa para congelar, carne, enfim. E eu queria embaixo que era maior, mas Débora empombou, aí e queria que fosse em cima. É melhor em cima ou embaixo? E aí? Boa pergunta para a galera que está por aqui. Cadê? Eu Léo, não e sei aí, não. Léo? É melhor o congelador em cima ou embaixo, Léo? Cadê, Léo? Manda no chat aí. Muda em nada, Léo? Poxa vida. E as correntes de convecção? De nada servem? Porque a tecnologia é melhorada. Aí, ó, Rogério. Vejam, Plínio, no Oi, meu caso, o congelador é em cima, certo? certo. Porque a geladeira é mais barata. Mas existem geladeiras até mais caras que para você ter noção, ela é posicionada em cima por uma questão de facilitar o uso das correntes de convecção. O ar frio ele é um ar mais denso, ele desce. O ar mais quente é um ar menos denso, ele sobe. Tá entendendo? Só Uhum. que as geladeiras mais modernas, elas são geladeiras que o congelador ele fica na parte inferior. Por quê? Por comodidade. Somente por comodidade. Para facilitar, para evitar que você fique o tempo todo se abaixando para pegar aquele tomate, aquela cebola que está lá na parte de baixo, nas gavetas. Tá entendendo?
Então, por comodidade, por você acessar muito menos o congelador, o pessoal disse, olha, vamos botar o congelador na parte de baixo. E aí, colocando o congelador na parte de baixo, teoricamente, a sua máquina ela iria gastar mais energia. Ela não gasta mais porque é um pouco mais cara, então utiliza, como o Rogério falou, utiliza uma tecnologia um pouco mais avançada, mais cara e tudo mais, certo? Mas aí, como Laísa falou, Laísa de menor, ó, Plínio, essa Oi, menina tem 50 centímetros de altura. que é isso? Essa menina, ela Caruaru, quebrou um recorde, tá entendendo? É sério. Ela usa o cachorro piquinês como cavalo. Rapaz, deixa a bichinha, rapaz. Vê, aí a ideia, mas a ideia, como ela falou, é justamente quando você tem o congelador na parte inferior, você teria um consumo maior de energia. E aí, aproveitando a ideia que o Rogério falou, e também dos avanços tecnológicos, você acaba tendo essa troca, tá? Mas desculpa ter atrapalhado. Não, não, até bom saber. Assim, eu ia comprar isso porque a parte do freezer era bem maior, entendeu? Aí É, só pensei nisso. Aí realmente a gente comprou isso em cima e tem uma dificuldade hoje em estocar os alimentos. Mas enfim, isso é uma outra questão, pessoal. Bom, gente, então, essa segunda revolução, ela traz aí ótimas, né, novidades para a humanidade, até hoje, né? Até hoje. E aí, não apenas o elevador, não apenas o refrigerador, mas também temos o quê? Temos o telefone, né, o surgimento do telefone graças a essa segunda revolução. Claro que o telefone é como esse, né? O telefone, ele começou dessa maneira aí. E veja que interessante, o telefone é para você, por exemplo, eu queria falar com o Caio, né? Eu moro aqui na Zona Norte, Caio mora aí na Zona Sul. Então, para eu falar com o Caio, eu precisava puxar o telefone do gancho, um intermediário ia pegar essa minha ligação, e eles, olha, eu quero falar com o Caio. E aí ela tem que colocar lá no plug que Caio teria. Claro que poucas pessoas tinham telefone nessa época, então você vai ter espalhado pela cidade várias dessas centrais. Então, plugava lá e perguntava, seu Caio, Plínio quer falar com você, o senhor aceita? E então o Caio aceitava e a gente ficava lá conversando. E aí ela, de quando em quando, tem que ouvir a conversa para saber se já tinha encerrado ou não a conversa. Então, o telefone, ele precisava lá de intermediário, né? Claro que hoje é uma outra tecnologia, né? Hoje intermediárias são só as empresas de espionagem. Bom, e temos também o fonógrafo e as ondas de rádio. Então, tudo isso, novidades que a indústria ela vai trazendo para a gente, tá, joia? Claro que temos, né? E aí eu encerro minha fala aqui. Claro que temos algumas consequências. E essas consequências, como falei para vocês, são as que mais. Esse assunto é o que mais cai no vestibular. E quais são, Plínio, as consequências? Como falei para vocês, sociais, econômicas, espaciais e políticas. Plínio, consequências sociais. Divisão social do trabalho. Eu vou ter a burguesia, que é a dona da fábrica, e agora o proletariado. Eu vou ter o surgimento de uma classe chamada classe proletária ou classe operária. Lembrando que eu vou ter a entrada das mulheres e das crianças. Por quê? Porque o patrão, o burguês, ele pagava menos a uma mulher e muito menos a uma criança, tá, gente? A gente está em uma outra sociedade, tá? Não é hoje, tá? Se você perguntar minha opinião sobre isso, eu vou ter uma opinião negativa. Não é como hoje, onde a mulher, ela luta por seu direito e tem que lutar mesmo, tá, Jorge? Tem que lutar mesmo. Mas nessa época, não. Nessa época, a sociedade, o machismo é muito forte. Então, a mulher, ela vai ser coisificada, tá, joia? Depois, se quiser, me manda lá pelo Instagram um direct, que eu posso mandar para vocês uma aula falando sobre a sociedade colonial brasileira dos séculos XVI e XVII. É uma sociedade extremamente machista. Depois você me pede essa aula pelo Instagram, que eu mando o link para você do YouTube, tá, gente? Bom, e aí vamos ter também o desemprego, tá? Esse desemprego, gente, cuidado, que na prova ele pode não colocar desemprego, mas uma outra expressão, exército reserva de mão de obra ociosa. Exército reserva de mão de obra ociosa ou exército reserva de mão de obra barata. Tá legal? Por que barata? Porque quanto mais pessoas desempregadas, mais barato eu vou pagar pelo trabalho. Por exemplo, né? Não tenho vergonha de falar sobre isso, mas quando eu comecei dando aula, eu precisava começar a dar aula. Trabalhava na escola pública, estagiário, e fui para a escola particular.
E aí a pessoa disse, olha, eu vou lhe pagar R$ 3 a hora a aula. Eu tive que me submeter, porque eu queria entrar na escola privada. Claro, eu passei pouco tempo lá, passei apenas 4 meses. Depois fui entrando aí, né, no circuito, como a gente chama. Ou seja, por que eu me submeti? Porque tinha uma grande quantidade de mão de obra barata. Então eu quis aquela hora aula, por quê? Porque eu queria entrar no mercado de trabalho de escola privada. Né? Esse é um outro contexto. Então, sempre o quê? Sempre vão ter salários baratos, por quê? Porque pessoas vão se submeter àquele baixo salário. Tá joia? Bom, e aí mudanças econômicas. Concentração de renda nas mãos do burguês, salário mais baixo, elevada jornada de trabalho. Né? Nessa época, o trabalhador trabalhava ali, tinha uma jornada entre 12 a 16 horas por dia, aumento da produtividade, maior demanda por matéria-prima e, claro, gente, barateamento do produto. Quanto mais produtos no mercado tiver, mais barato ele será. E mudanças espaciais, poluição, êxodo rural e uma revolução agrícola. Por quê? Porque a população vai sair do campo, mas é necessário alimentar a cidade. Então, eu vou ter uma mecanização também onde? Do campo, do setor agrícola. E mudanças políticas, que é a luta da classe operária. Essa classe operária, ela vai lutar por melhores condições. E eu vou ter movimentos como o cartismo, que desejavam mudanças nas leis, tá certo? E eu também vou ter o ludismo, que defendia a quebra das máquinas, tá, joia, gente? Então, essa revolução, essa primeira revolução, né, ela fica ali mais concentrada a energia a vapor, mas a segunda não. A segunda eu vou ter energia elétrica, eu vou ter o motor de combustão, e a terceira revolução, né, predomina aí outras fontes também de energia, mas também energia elétrica. Tá, joia, gente? E aí, pessoal, repetindo, quem quiser aquela aula sobre. Opa. Quem quiser a aula sobre essa sociedade colonial, que eu falei para vocês, e também quem quiser a aula sobre a Revolução Industrial, tá certo? Vai lá no meu Instagram, pede a aula, que eu forneço para vocês o link dessa aula, tá? Não é uma aula aberta no YouTube, tá? É uma aula listada apenas para quem tem um link. Então vai lá no Instagram, Plínio do Vale, né? É Plínio do Vale, não é Plínio do Vale nada não, tá? Plínio do Vale, que aí eu mando para você o link tanto da sociedade colonial, importantíssimo para o vestibular, e também de Revolução Industrial. Né? Tive aí, Caio, o momento jabá, né? Então, e eu aproveito a oportunidade, tá, gente? Quem ainda não conhece o trabalho do nosso mestre Plínio, tá? E quiser fazer parte, fica o convite. Toda terça-feira, confirma o horário para mim, Plínio. Nas terças-feiras, Caio, eu estou mandando link, mas eu estou me organizando com. Estou me organizando com Fernando e Henrique para a gente colocar a aula em conjunto, tá? E aí a aula ao vivo a partir das 17 horas, 17, 18, 19, 20 horas, tá? A gente está se organizando para isso, mas por enquanto eu estou fornecendo apenas o link do assunto para os alunos. Tá joia, Caio? Não, mas fica à vontade, fica à vontade. Inclusive, galera, super, super bacana aí para quem ainda não conhece o curso, quem conhece também vir participar. Nas terças, o curso de Super-Humanas, Fernando com Geografia, Plínio com História e Henrique com Filosofia e Sociologia, tá? Exato. Beleza? Plínio, Caio, muito querido, obrigado. infelizmente eu não posso ficar até o final porque tem um outro compromisso, né, com outra escola Não, fica à e não vontade. posso ficar, mas seria um prazer continuar aqui aprendendo com você, tá, Caio? Gente, Valeu, um valeu, abraço, valeu. fiquem na Obrigado pela paz. correção conhecimento aí. Que é isso. Fique na paz, gente. Qualquer dúvida, tá? É só mandar lá para mim que eu respondo com todo prazer, todo carinho. Tchau, gente. Tchau, Caio. Boa aula, Valeu, querido. valeu, valeu. Então, galera, vê, agora é com a gente, porque vê só, agora a gente aproveita toda essa ideia que o Plínio trouxe, todo esse contexto. Gostaram? Gostaram dessa abordagem um pouco história, um pouco física, essa contextualização todinha? E aí? Diz aí. Foi massa? Pronto. Show de bola. Valeu, valeu. Valeu. E é bom vocês se ligarem com isso, porque o Enem não é prova de física, não é prova de história, não é prova de química, não é prova de biologia. É uma prova que ela é contextualizada. E isso é super importante para você, na hora da prova, você está se ligando, certo? Que tem que entender o porquê daquilo ter acontecido, tá bom? Então, olha só, continuando com o que a gente estava discutindo aí com o Plínio, certo? A gente vem justamente nessa motivação do avanço
do ser humano para a construção das máquinas térmicas, tá? E aí, o que é que eu vou observar nesse momento da aula de hoje? A gente vai observar o seguinte, na questão energética. Por quê? Porque eu vou ter uma abordagem. Veja, que para que eu vá utilizar essa máquina térmica, eu preciso fornecer a ela energia, certo? Essa energia que é fornecida é através da queima de algum combustível. Eita, mas espera aí. Queima, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, eu tenho uma transmissão de energia. Essa energia vai na forma de quem? Na forma de calor. Mas eu preciso que você me diga, o que é calor? O que é calor? Bora, gente, bora. O que é calor? O que é calor? Vamos. O que é calor? Diz aí, diz aí. Isso, obrigado pelo vácuo. Transmissão de energia, só transmissão de energia. Nossa, que me... Poxa, não faça uma declaração de amor só dizendo assim, tudo bem, também. Certo? Tem que dizer eu te amo, tem que expressar. Então faça assim, transmissão de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. Entre dois corpos com temperaturas diferentes, como o de menor falou, transição de energia de um corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Perfeito. Maravilha, show de bola. Olha, e aí a gente tem justamente essa questão da energia, do fornecimento de energia para a queima de algum combustível. E aí perceba, ó, veja, eu tenho aqui o calor, a quantidade de calor associada ao sistema. Veja que além de ter essa quantidade, eu tenho também um trabalho realizado. Ah, mas Caio, onde é que aparece esse trabalho realizado? Onde é que aparece esse trabalho realizado? Deixa eu só marcar aqui para eu poder. Veja, onde é que aparece esse trabalho realizado? Esse trabalho realizado, ele aparece aqui, ó, na transição dessa máquina. Quando essa máquina se movimenta, quando esse gás se movimenta, então eu tenho um trabalho a ser realizado. Então, ó, eu tenho aqui também o trabalho. Além dessa questão do trabalho, eu tenho uma alteração da temperatura. E essa alteração de temperatura a gente vai chamar de variação de energia interna. Então, ó, aqui eu vou chamar de variação de energia interna, ou seja, um ΔU. Beleza? Tudo bem aí ou não? Tranquilidade? Aí, ó, gente, calma. Não se aveste, que a gente vai ver cada uma delas, certo? Primeiro, o que vai ser trabalho de um gás? Olha, o que é trabalho de um gás? Trabalho de um gás, olha, imagina o seguinte, que eu tenho um gás que está preso dentro desse recipiente. E aí eu vou perguntar a você, olha, qual é o trabalho realizado por esse gás? Como é que você poderia expressar esse trabalho? Eu queria saber agora, quem é que lembra? O que é trabalho? O que é trabalho? O que é trabalho? Vamos lá, de mecânica, vamos. Nem faz muito tempo que a gente viu isso. O que é trabalho? Trabalho. Bora. Malu, trabalho é igual a quem, Malu? Malu, Isa, Lucas. E aí? Força vezes o deslocamento. Muito bem, força vezes deslocamento. Agora percebe o seguinte, ó, que eu tinha um determinado gás preso dentro de um recipiente com uma determinada área aqui, ó, numa região interna, uma determinada área, a área da base, certo? E aí tinha uma determinada altura aqui, ó, vamos chamar de H0. Aí eu forneci energia para esse gás ele se expandiu. Quando esse gás ele se expande, ele começa a ocupar uma altura final aqui, ó, que eu vou chamar essa altura final de H. H final. Beleza? H final. Aí olha só, esse deslocamento é quando o êmbolo ele sai dessa altura inicial, vai até a altura final. Ou seja, esse D aqui, ó, galera, ele vai ser quem? Ele vai ser o ΔH. Certo? Então, Caio, eu posso dizer que esse D aqui, ele vai ser o ΔH? Pode sim, filhote. Aí, além disso, conceito da aula passada. Pressão. Como é que a gente calcula a pressão? Como é que a gente calcula a pressão? Pressão é calculado como? Pressão é força dividido por quem? Força dividido por quem? Força dividido por quem? Bora. Força dividido por área. Isa tá voando, hein, Isa? Força, então, dividido por área. Então, a força, eu posso dizer que vai ser a pressão vezes a área. Pode ser? Pode ser? Então, a área da base, tá? A área da base do cilindro lá. Lembra? A área da base do cilindro. Ou seja, esse trabalho vai ser a pressão vezes a área da base vezes a variação de altura. Gente, me diz uma coisa. A área da base vezes a altura dá o quê?
Área da base vezes a altura dá o quê? Vamos, geometria. Bora. Volume, perfeito. Então, eu posso dizer assim, ó. Veja, eu posso dizer que esse trabalho vai ser a pressão vezes a área da base vezes a altura final, menos a área da base vezes a altura inicial. Olha, ei, volume final, volume inicial. Ou seja, esse trabalho vai ser igual a variação... Opa, peraí. Vai ser a pressão multiplicada pela variação de volume. Não esquece disso. Ok? Então, ó, no teu livro aí, tu preenche isso aqui para mim. Ó. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Tá bom? P vezes ΔV. Além disso, gente, além disso, eu vou expressar graficamente. Perceba que, nesse meu gráfico, a pressão ela vai ser constante. Se a pressão, só quem muda é o volume. Ó. Ele muda de um volume inicial, a V0, né? V0, até um volume final, VF. Ei, que figura é essa que aparece aqui bem? Que figura é essa que aparece? Que figura é essa que aparece aí? Bora, bora, bora. Que figura é essa que está aparecendo aí pra gente? Vamos? Retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura, maravilha. Base vezes altura. Então vamos colocar aqui, ó. Base vezes altura. Quem é a base? Perceba que a base, ó, é a variação de volume. E a altura é a pressão. Ou seja, essa área vai ser igual a pressão vezes a variação de volume. Opa, filhotes! Olha para cá, ó. Pressão vezes variação de volume. Olha onde está aparecendo aí para a gente. Ó. E aparece aqui também. Então eu posso dizer que esse trabalho ele vai ser numericamente igual à área. Bota aí para mim, hashtag SPD, hashtag sem pescoço disse. Anota aí, por favor. Em um gráfico, pressão versus volume, a área é numericamente igual ao trabalho do gás. Certo? Tudo bem? Coloca aí, ó, hashtag SPD. Em um gráfico, pressão versus volume, a área é numericamente igual ao trabalho do gás. Ok? Ou não? Pode passar? Posso passar? Jade, alguma dúvida, Jade? Diz aí. Se tiver dúvida, fala. Pera, Malu, pera. Diga, vá. Em um gráfico, pressão versus volume, a área é numericamente igual ao trabalho do gás. Tá? Isabelle, tranquilo? Opa, olha, veio uma pergunta aqui, ó, bacana. E se for uma isoterma? Veja, Emily, pode ser a curva que for, bebê. Pode ser a curva que for. Tá entendendo? A área em um gráfico pode ser de uma isoterma, pode ser de uma transformação com alteração de pressão, certo? Só não pode ser uma transformação com uma isovolumétrica, mas pode ser uma isoterma, pode ser uma isobárica, certo? Agora, qual é o detalhe? É que se for uma isoterma, a gente ainda não tem conhecimento suficiente para calcular a área abaixo do gráfico. Mas você, se for para a área de engenharia, se for para a área de exatas, você vai ver uma cadeira lá chamada de cálculo diferencial integral. Então aí você vai poder calcular a área abaixo dessa curva. E eu convido a você a fazer isso, que é fantástico, tá? E aí você pode calcular a área abaixo daquela isotermazinha bonitinha. Tá bom? Tranquilo? Agora, eu vou te pedir desculpa porque a gente não vai calcular isso hoje, tá? Por enquanto a gente fica só no ensino médio. Tá bom? Pode passar? Lá vai, tá? Olha, essa 10ª questão que caiu pelo país, olha. O FRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eita! Olha aí, ó. Se é uma questão dessa, é fácil. O povo do Rio Grande do Sul só sabe o quê? Estudar. O povo lá estuda muito também, viu? É sério. O povo estuda muito. Mas além de estudar, um bom chimarrão, né? Verdade.
Ei, presta atenção, olha só. Ei, 10ª questão. Como é que a gente vai fazer isso? Bora, ideias. Bora, como é que eu posso fazer essa questão? Os trabalhos W1 e W2 realizados pelo gás nos processos 1 e 2 valem respectivamente quanto? Como é que eu posso achar o trabalho realizado pelo gás nessa curva aí? E aí? Veja, eu vou colocar aqui de azul o trabalho do gás, tá? Na curva 1. Ó, o trabalho em 1, ele vai ser assim, de azul. Beleza? Vai ser esse de azul. Agora, o trabalho em 2 vai ser o vermelho. Como é que eu posso achar o trabalho azul e o trabalho vermelho? E aí? Eu vou fazer o seguinte. Presta atenção. O trabalho 1, eu vou colocar um terceiro ponto aqui, ó, em homenagem a Malu. Eu vou colocar um ponto aqui, ó, um ponto M. Certo? Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Ó, o trabalho, ele chamou de W, eu chamo de tal. Certo? Eu sou mais elegante. Eu chamo de tal. Certo? Então, esse trabalho 1, ele vai ser o trabalho pelo caminho azul. Certo? Vou até colocar aí de azul. E aí o trabalho em 1. Eita, qual é a página? Deixa eu achar aqui. Espera aí. Alguém pode me ajudar aí? Alguém me ajuda? Página. Caramba. Deixa eu ver. Ah, pronto. 296. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Ó, vê, presta atenção. Esse trabalho 1, ele vai ser assim, ó. Vai ser o trabalho de I até M mais o trabalho de M até F. Ok? Tudo bem? Aí vamos calcular o trabalho de I até M. Veja só. O trabalho de I até M vai ser quanto? Eu posso calcular a área dessa figura aqui abaixo ou simplesmente fazer pressão vezes variação de volume, tá? Como Laís aí falou, pode fazer pela área, perfeito. Que figura é essa? É um retângulo, né? Ó, vai ser a base, certo? Que vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3. Caiu de onde é que saiu esse 10 a menos 3? Daqui, ó. Aqui, 10 elevado a menos 3, certo? Vezes a altura. Quanto é a altura? 1 vezes 10 a quarta, tá? Então, mais, isso aqui mais. Quanto é o trabalho de MF? Quanto é o trabalho de MF? Quanto é o trabalho de MF? Ei, quanto é a variação de volume de M para F? Quanto é a variação de volume de M para F? Bora. Opa, Malu, calma. Olha a variação de volume aqui, ó. Quanto é o volume M? 4. Quanto é o volume F? É 4 também. Então a variação de volume de M para F é zero. E se a variação de volume é zero, é uma transformação isovolumétrica, isocórica. Ou seja, não tem trabalho. Ok? Então o trabalho vale zero. Se você quiser, coloca aí para mim, ó. Hashtag dica sem pescoço. ESP. Coloca aí. Uma transformação em uma transformação isocórica não tem trabalho. Ok? Em uma transformação isocórica não tem trabalho. Ok? Beleza. Aí, ou seja, o trabalho de 1 vai ser 2 vezes 10 a primeira. Caio, por que 10 a primeira? Multiplicação de potência. Ó. Repete a base e soma dos expoentes. Então, ó, 20 joules. Certo? Presta atenção. Vamos para o trabalho 2 agora. Perceba que o trabalho 2 eu vou fazer de vermelho.
O trabalho 2, eu vou pegar o gancho que alguém me falou, calcular a área. Quem foi que falou? Hum, Quem é que disse calcular a área, hein? Ah, de menor, pronto. Laísa disse assim, ó, calcula a área de I para M. Eu vou calcular a área agora, de I para F, certo? Porque eu vou por esse caminho aqui, ó. Que figura é essa, gente? É um, é um trapézio, né? Como é calcular a área desse trapézio? Como é calcular a área do trapézio? A área do trapézio, como é que é calculada? E aí? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, olha só. Quanto é que vale a base maior? É o ladinho de cá. Ó. É esse lado de cá. Ó. Vale 2 vezes 10 a quarta. Mais, quanto é a base menor? Esse lado de cá, ó, que é 1 vezes 10 a quarta. Vezes a altura. Quanto é a altura aqui? Ó? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Isso dividido por 2. Então, esse trabalho de hoje vai dar quanto? 2, 1, 3. 3 vezes 2, 6. Olha, vai ficar 6 vezes 10 a quarta vezes elevado a menos 3. Dividido por 2. Então vai dar 60 dividido por 2. Quanto é que dá 60 dividido por 2? Até antes da pandemia era 30 jogos, eu não sei hoje. E aí, deu para entender ou não? Bora. Dúvidas? Eu preciso de dúvidas. Vamos. Dúvida aí? Dúvida, gente? Não? Tudo certo? Beleza. Beleza. Show. Vamos para outra questão? Olha essa questão agora. Um fluido se expande do estado A para o estado B, como indicado no diagrama da figura. Analisando-se essas informações, é correto afirmar que o trabalho realizado nessa expansão em quilojoules é igual a quanto? Ei, como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar pontos? Coloca pontos. A para C, de C para D e de D para B. Certo? Então, olha aí, ó. Para eu fazer isso, como é que eu resolvo agora? Como é que eu resolvo agora? Somar os trabalhos. Muito bem, Isa. Perfeito, somar os trabalhos. Então, ó, vamos somar os trabalhos? Trabalho de A para C vai ser igual a quanto? Pressão, ou então a área, né? Posso fazer? Pressão vezes variação de volume, né? A pressão lá é 5 vezes 10 a sexta, certo? Não esquece, olha a potência lá em cima, olha a potência lá em cima, 10 a sexta. Não esquece dela. Vezes 10 a sexta, mais, aliás, vezes, a variação de volume, que é de 2 para 4. Então, ele variou 4 menos 2 vezes 10 elevado a menos 4. Caio, por que menos 4? Porque olha aqui, ó. Certo? Então, esse trabalho de A para C vai ser 5 vezes 10 a sexta, vezes 2 vezes 10 a menos 4. Então, esse trabalho para C vai ser 5 vezes 2, 10, né? 10 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 10 a terceira joules. Tudo bem aí ou não? Tudo bem? Certo? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos calcular o trabalho agora de C, o trabalho de C para D. Deixa eu botar outra cor. Trabalho agora de C para D. Veja, para eu calcular o trabalho de C para D, dá para ver, gente? Dá para ver? Dá para ver? Tá dando para ver aí? De verde? Tá, né? Beleza. Então, o trabalho de C para D é só fazer esse trabalho aqui, ó. Que figura é essa? Um trapézio, né? Base maior mais base menor
vezes a altura sobre 2. Ó, base maior, 5 vezes 10 a sexta, mais a base menor, 2 vezes 10 a sexta, vezes a altura, de 4 para 6, 2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 2. Ó, cancela e cancela. Então, esse trabalho de C para D vai ser 7 vezes 10 elevado a quanto? Isso dividido por 2, tá? 10 ao quadrado, né? Certo? Então vai dar 35, 350 joules. Ok? Ou não? Tudo bem ou não? Certo? Vamos calcular o outro trabalho agora? Agora o trabalho de B para D. O trabalho de B para D vai ser como? Vai ser a base vezes a altura, ou a pressão vezes a variação de volume. O trabalho de B para D vai ser a base dá 2 vezes 10 elevado a menos 4 e a altura é 2 vezes 10 a sexta. Ou seja, esse trabalho de B para D vai dar quanto? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 10 ao quadrado, que é 400 joules. Então, quanto é que vai ser o trabalho total? Quanto é que vai ser o trabalho total? 10 a terceira, mais, 10 vezes 10 ao quadrado, desculpa, 10 vezes 10 ao quadrado, oi, trabalho de C para D. Eu não tinha cortado ali embaixo no trabalho de C para D. Ah, tá, perdão. Então aqui, ó, 700, né? Certo? 7 vezes 10 ao quadrado, mais quanto? Mais 4 vezes 10 ao quadrado, né? Ei, 10 mais 7 dá quanto? Dá 17. 17 mais 4, 17 mais 4 dá 21, né? Então aqui, ó, esse trabalho total vai dar 21 vezes 10 ao quadrado joules, ou 2,1 vezes 10 a terceira joules, ou 2,1 quilojoules. Resposta letra C. E aí, dúvidas, estresses, manifestações, revoltas? Diz aí, Isa. Deu para entender? Beleza? Eita, desculpa, Isa. Foi mal. Ei, vamos para a próxima? Pode passar? Ou não? Beleza. Olha só, veja, questões de trabalho, vocês vão encontrar uma porrada na apostila, certo? Então, eu vou dar um pulinho aqui para a gente começar a ver a questão da primeira lei termodinâmica. Por quê? Porque a gente tem o seguinte raciocínio, veja, quando a gente fornece calor,
espera-se que o sistema ele aumente a sua temperatura. Consequentemente, associada à temperatura, a gente tem o que a gente chama de energia interna, certo? Que é a soma das energias que tem dentro do sistema. No caso, como a gente está analisando um gás com temperatura, então vai ser a soma das energias associadas à temperatura de um gás, tá bom? Matematicamente, gente, eu vou pedir desculpa a vocês para eu não descrever o, como é? Provar essa equação, tá? Quem quiser depois, eu tenho ela anotada, eu mando para vocês. Quem tiver dúvida aí, me procura que eu mando, tá? Mas não é o intuito da gente nesse momento. É muito mais saber a aplicação do que a equação, tá? Mas a equação da energia interna, ela traz isso para a gente. Por quê? Porque ela traz a ideia de que todo gás, a energia interna de um gás, U, vai ser dado por 3 sobre 2 nRT, onde esse N é o número de mols de um gás, esse R é aquele R da constante dos gases, constante universal dos gases, e o T é a temperatura de um gás, tá? Então anota aí. Até de forma que quando a gente varia a temperatura de um gás, eu vou variar a energia interna desse gás, tá? Ou seja, o ΔU de um gás, ele vai ser dado como 3 meios de NR ΔT. Mas isso aqui, ó, isso aqui é uma variação de energia interna. Anota isso aí, tá? Variação de energia interna. Esse N vai ser o número de mols, esse R, constante universal dos gases. Dos gases. E esse T, temperatura. Beleza? Aí, ó, vê. Então, o que acontece? Quando eu fornecer calor a um gás, o que é que esse gás ele pode fazer? Ele pode se expandir. Se ele se expande, ele realiza trabalho. E além dele se expandir, ele pode aproveitar parte da energia para o quê? Para aquecer, certo? Que é quando ele aumenta a energia interna. Beleza? Então, olha só. Quando a gente está discutindo sobre isso, veja, a gente traz a primeira lei da termodinâmica, certo? O que é essa primeira lei da termodinâmica? Eu aproveito o gancho de Plínio lá, quando ele fala sobre uma máquina, onde a gente tem que o calor fornecido a uma máquina, ele vai ser utilizado para que essa máquina ela realize trabalho, que é o intuito dela, e além disso, ela varia a sua temperatura, varia a energia. Eu não sei se vocês lembram que quando o Plínio estava falando, eu disse, olha, preste atenção num pitocozinho que tinha no meio do cilindro. É isso aqui, ó. Essa vela que a gente chama de vela de ignição, tá? Que ele tem a função de dar o start à queima do combustível, tá? Beleza? E o que é que a primeira lei termodinâmica ela diz? Ela diz o seguinte, ó, que quando a gente fornece calor a um gás, esse gás vai utilizar parte da energia para realizar trabalho e para variar a sua temperatura. Ou seja, a quantidade de calor fornecida a um gás, certo? Ela vai se dar assim, quantidade de calor, ela vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia interna, tá? Vocês estão vendo aí ou não? Tá aparecendo para vocês? Não? Peraí, deixa eu tirar aqui.
Pera que eu tô apanhando aqui, ó. Estagiário de software. Pera aí, tá? Segura aí. Oxi, fechou aqui. Pera aí. Calma. Pronto. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá aparecendo aí? Oi, gente. Tá aparecendo aí? Tá? Beleza. Então, ó, vê. Show de bola. Então, vê. Esse gás, essa quantidade de calor de um gás, ela vai ser utilizada para realizar trabalho e para variar a energia interna desse gás. Então, a quantidade de calor ela é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, tá? Bota aí, ó. Q é igual ao trabalho mais o delta U, tá bom? Onde esse delta U, ó, ele é justamente a ação e esse delta U, ele é justamente a variação, certo? Então, ó, não esquece. Tá? Vamos praticar? Vamos resolver um exercício. Saca. Olha só. Olha só. Essa que aparece no livro de vocês. Cadê? Questão 28, questão 28. Questão 28 aí. Ô, Isabelle. Tá travando para vocês? Eu tô saindo travado para vocês. Ou não? Tá vendo agora? Tá um pouco. Tá. Então, abram aí o livro. Página 28. Tá vendo? Página 28 não. Questão 28. Lembrando que esse é o penúltimo capítulo da apostila, viu? Na próxima aula, último capítulo, game over. Vamos partir para os próximos conteúdos. O próximo vai ser óptica, ondas e elétrica. E aí, ó, próxima apostila somente em revisão. Vamos lá. Um gás se expande de um volume de 2 metros cúbicos até 6 metros cúbicos ao longo de dois processos termodinâmicos, A, B, C e AC. Durante como apresentado na figura abaixo. O calor fornecido a esse gás durante o processo ABC é de 40 vezes 10 a quinta joules. Admita que esse sistema termodinâmico esteja isolado do resto do universo e que a temperatura absoluta no final de cada processo seja a mesma. Nesse caso, é correto afirmar que o trabalho feito pelo gás durante o processo ABC, o trabalho feito pelo gás no processo AC e a variação de energia interna do gás e o calor recebido no processo AC são respectivamente iguais a quanto? E aí, gente? Bora ver?
Ele quer o trabalho feito pelo caminho ABC, quer o trabalho feito no caminho AC, a variação de energia interna, certo? E quer também o calor recebido no processo AC. Ok? Bora, como é que a gente faz? Pela área, muito bem. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar 2 minutinhos só enquanto eu pego uma água aqui para vocês fazerem. 2 minutinhos, tá? Segura aí. E aí? Foi? Resolveu? Terminou? Deixa eu ver aqui. Terminado? Terminado? Sim ou não? Bora fazer. Vamos lá. Primeira coisa, veja, vou calcular o trabalho de ABC, certo? Pessoal, então deixa eu dar um zoom aqui. Ela não deu resposta. Vamos ver? Vamos ver com calma. Ele quer quem primeiro? Vamos ver. O trabalho durante essa ABC. Então, vamos fazer aqui, ó. Trabalho ABC. O trabalho ABC vai ser o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, certo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. É só calcular o trabalho. Cadê? Chega aí, chega. Calcular o trabalho desta área aqui, ó. Desse trapézio, né? Essa área vai ser numericamente igual ao trabalho, que vai ser dado como base vezes a altura sobre base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é 2 vezes 10 a quinta, mais a base menor é 1 vezes 10 a quinta, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então, cancela isso com esse. Esse trabalho vai dar 3 vezes 10 a quinta. E o trabalho de A para B, certo? 3 vezes 10 a quinta. Ok? Agora, tira uma dúvida para mim.
Tu consegue ver o trabalho de B para C, ele é igual ao trabalho de A para B, só que é a cópia espelhada, não é isso? Ou seja, é só multiplicar o trabalho por 2. Vai ser 3 aqui, certo? Então, ó, vamos botar aqui, ó. O trabalho de ABC vai ser 6 vezes 10 a quinta joules. Tem resposta com isso já? Tem, já dá para a letra A. Agora só falta 4. Mas vamos com calma, vamos com calma. Posso... Deixa eu tirar o zoom agora. Agora eu quero o trabalho de A para C. Para eu calcular o trabalho de A para C, vai ser o trabalho dessa região aqui. Então, vamos colocar aqui. Trabalho de A para C. Vai ser base vezes a altura. A base é de 2 para 6, que é 4, né? Ou então a pressão vezes a variação de volume. Então vai ser 1 vezes 10 a quinta, vezes de 2 para 6 dá 4, né? Vezes 4. Então isso aqui vai ser 4 vezes 10 a quinta. Olha, já dá para eliminar, ó. Letra B, letra C, letra D. Só resta a letra E. Ou seja, resposta letra E. Beleza ou não? Aí, Léo virou para mim e disse, Caio, e como é que eu vou calcular a variação de energia interna? Manda, Isabel, manda. Diga aí, vá. Diga. Ah, não entendeu por que deu 6? É porque é o seguinte, se o trabalho de A para B dá 3, o trabalho de B para C ele é igual. É só inverter ele. Aí por isso que dá 6. Entendeu? Aí quando você soma tudinho, dá 6. Certo? É porque ele vai ser essa parte aqui, ó. Se eu fui rápido, me diga, tá? Ele vai ser essa parte aqui, ó. Que é igual. Tá bom? Para eu calcular o trabalho, a variação de energia interna do gás no processo AC. Pronto. Gente, eu vou fazer o seguinte. Ele me deu, perceba que ele me deu aqui, ó. Olha para cá. Ele deu o calor fornecido a esse gás durante o processo ABC. Então, o que é que acontece? Pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe o quê? A gente sabe que o calor ele é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Ou seja, o calor ABC vai ser o trabalho ABC mais a variação de energia interna ABC. Então, ó, esse calor ABC vai ser como? Vamos ver como é que ele vai dar? 40 vezes 10 a quinta. Mais é igual ao trabalho ABC, que é 6 vezes 10 a quinta, mais a variação de energia interna ABC. Então, ó, essa variação de energia interna a 34 vezes 10 a quinta joules. Então, ó, já bateu. Agora, qual é o detalhe? Presta atenção, presta atenção. Caio, ele quer a variação de energia interna no processo AC, não é de A, B, C, não. Filhote, deixa eu te dizer uma coisa. Hashtag dica sem pescoço. E presta atenção, que só quem vai escutar isso é quem está online na aula. Certo? E a variação de energia interna, ela não depende do caminho percorrido. Certo? A variação de energia interna não depende do caminho percorrido. Ela só precisa se preocupar com o ponto inicial e o ponto final. Por quê? Porque ela é o que a gente chama de função de estado. Certo? Então, ó, bota aí como dica. Como a variação de energia interna é uma função de estado, ela não se preocupa com o caminho percorrido na transformação.
apenas com os pontos iniciais e finais. Certo? Então tá aí, ó, no chatzinho para vocês. Beleza? Ou não? Show? Massa. Massa. Então toma nota disso aí, por favor. Pode passar? Vê. Caio, e com relação à quantidade de calor? Eu queria saber o calor. Vê. Como eu sei, gente? Como eu sei, ó? Como eu sei que a quantidade de calor no processo AC vai ser igual ao trabalho para C, mais a variação de energia interna para C, aí fazer assim, o calor de A para C ele vai ser igual ao trabalho 4 vezes 10 a quinta, mais a variação de energia interna 34 vezes 10 a quinta. Quanto é que dá isso aqui tudinho? 30 vezes 10 a quinta joules. Beleza ou não? Tudo bem? Então não esquece, tá? Não esquece disso. Anotou aí? Anotaram? Não, pera, tá, tô esperando. Tô esperando, pero sim. Nada, pode passar? Quando puder passar, diz. Ok, então lá vai. Malu, posso passar, Malu? Malu, tá entendendo? Show. Então vamos lá. Aí vê só. Olha aqui. E aí? Num processo termodinâmico, um gás ideal, ao receber 300 joules do meio externo, realiza um trabalho de 200 joules. Ele recebe 300 joules e realiza um trabalho de 200. Quanto é a variação de energia interna? Como iremos fazer isso? Como é que eu vou descobrir a variação de energia interna nesse processo aí? E aí? Vou fazer o seguinte. Olha só. Presta atenção. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Certo? Ele recebe 300 joules. Então, 300 é igual ao trabalho que ele disse. Quanto é que vale o trabalho? Ele realiza 200 joules. Então, aqui, ó, 200. Mais o ΔU. Ou seja, esse ΔU vai ser 300 menos. Quanto dá esse ΔU? Dá 100 joules. A variação de energia interna aumentou ou diminuiu? A variação de energia interna aumentou ou diminuiu? O ΔU aumentou ou diminuiu? Hein? Hein? O ΔU é positivo, a energia interna aumentou ou diminuiu? O ΔU foi positivo ou negativo? Aumentou, muito bem, Malu. O ΔU é positivo, a energia interna aumentou. Consequentemente, a temperatura do sistema aumenta ou diminui? A energia interna do sistema, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta, fantástico, Emily, perfeito, perfeito, perfeito. Show de bola.
Ou seja, a temperatura do sistema aumentou. Resposta letra B de bola. Tá bom? Deu para entender ou não? Diz aí, diz aí. Eu preciso de dúvidas. Clara, você está entendendo, Clara? Explico, lógico, Laura, lógico, lógico. Ei, como é que a gente vai fazer isso? Vê só. Laura, tu se ligou que o delta U deu positivo? Olha só, se esse delta U deu positivo, presta atenção. Se o delta U deu positivo, delta U ele é dado por 3 meios de NR delta T. Eita, perdão, gente. Deixa eu ver o que foi que eu... Vê, o delta U ele é dado por 3 meios de NR delta T, certo? O que é que acontece? Como esse 3 meios de NR é constante, certo? Significa dizer o quê? Que se eu aumento a energia interna, a temperatura vai aumentar também, certo? Ou seja, a variação de energia interna ela é proporcional à variação de temperatura. Ou seja, para que a variação de energia interna tenha sido positiva, para que a energia interna tenha aumentado, a temperatura ela precisou aumentar também, tá? Ok? Nada, disponha. Qualquer dúvida, manda, tá? Pode passar? Show. Então lá vai, tá? Gente, qual é o detalhe? Olha só. Entendemos como funciona uma máquina térmica, que ela precisa ter o calor associado ao trabalho realizado, certo? Agora, dentro de máquinas térmicas, dentro dessa primeira lei termodinâmica, eu tenho 5 transformações, certo? 5 transformações. Dessas 5, eu vou ver 3 agora. 3 das mais importantes, mais 3 importantes. Mas as mais importantes eu vou ver na próxima semana, que é a cíclica e a diabática. Por quê? Porque quando eu ver essas duas, eu começo a discutir sobre máquinas térmicas. Então a gente vai ver o que Plínio introduziu hoje nessa parte, nesse contexto histórico, a gente começou a discutir hoje e vai terminar a discutir na próxima semana, tá? Então, próxima semana a gente termina a apostila 1 e começamos a apostila 2, tá bom? Na outra semana, tá? Então preste atenção, se liga nesses detalhes. Olha só. Vê, o que é uma transformação gasosa? A gente viu 3 transformações gasosas já. Quais são as 3 que a gente viu? Lembra daquelas transformações gasosas? Quais foram as 3 transformações gasosas que a gente já discutiu? Bora, 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 bora. Bora! Quais eram as 3 transformações que a gente viu? Isobárica, isotérmica e isocórica. Muito bem, fantástico, fantástico, muito bem. Isobárica, isotérmica e isocórica. Show de bola. Agora, o que é uma transformação isobárica? Hein? O que era uma transformação isobárica? Pressão constante. O que era uma transformação isocórica, isotérmica? Temperatura constante. Isocórica. Volume constante. Muito bem. Então, o que a gente fez? A gente observou cada um desses casos aí, associados à pressão, volume e temperatura. Nesse caso de agora, a gente vai ver esses casos associados à variação de energia interna, trabalho e calor, certo? Então, vamos começar pela transformação isotérmica. Lembra? Tenho 3 termos. Quais são os 3 termos? Calor, trabalho e variação de energia interna. Gente, qual desses 3 termos depende da temperatura? Qual desses 3 termos depende da temperatura?
Qual desses três termos depende da temperatura? O calor, o trabalho ou ΔU? Variação de energia. Eu só tenho monstros sagrados, tá? Muito bem. Onde essa variação de energia, ó, Caio, como assim? Ela é dada assim, ó, 3 meios de NR ΔT. E como a transformação é uma transformação isotérmica, por ser uma transformação isotérmica, a variação de temperatura ela é igual a zero, tá? Consequentemente, a variação de energia interna também é igual a zero. Ou seja, a quantidade de calor fornecida a um gás é igual ao trabalho realizado, certo? Lembra, eu acho que foi Emily que me perguntou. Se não foi, me corrija, por favor, tá? Mas ele me perguntou, Caio, e numa transformação isotérmica ou numa curva isoterma, como é que calcula o trabalho? Aí, ó, eu disse, ei, é só tu calcular o trabalho, a área desse gráfico. Foi ou não foi? Então, é só calcular essa área do gráfico. Eu tenho subsídios? Não, não. Por enquanto, não. Por enquanto. Por enquanto. Certo? Por enquanto, você é estagiário de monstro sagrado. Quando você evoluir, quando o Pokémon evoluir, ele vira monstro sagrado. Certo? Então, calculei o trabalho. Ou seja, esse trabalho ele vai ser igual à quantidade de calor. Certo? Ou não? Tudo bem? Olha essa questão. Pode passar ou não? Não, maluco, copie. Eu espero. Tem bronca não. Se a veste não. Amanhã vai acontecer tudo, inclusive nada. Eu não sei vocês, mas eu tô com saudade do São João. Aliás, já passou, né? Mas tô com saudade do forrozinho. Passei, tá? Cadê? Léo tá por aí? Léo tá por aí, Léo? Léo tá. Léo sempre presente. Léo, deu pra entender? Ou não? Vamos para a segunda pergunta. Vamos para a segunda transformação. Ó, segunda transformação. Ei, segunda transformação. Transformação isobárica. Eita, o que é uma transformação isobárica? O que é uma transformação isobárica? O que é uma transformação isobárica? Bora. Pressão constante. Muito bem, Malu. Ei, calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Presta atenção na resposta, tá? Presta atenção na resposta, que grande parte dos alunos acaba cometendo esse erro. Qual dos três termos depende da pressão? Qual dos três termos depende da pressão? Calor, trabalho ou ΔU? Trabalho, muito bem. O trabalho. Perfeito. Caio, como é que a gente calcula o trabalho? Lembra que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume? Lembra disso, certo? Então, dessa forma, como a gente está observando nesse caso aí, tá? Uma transformação em que o trabalho vai ser, a pressão vai ser constante, significa dizer que o trabalho vai ser quanto? Quanto é que vai ser o trabalho se a pressão é constante? Vamos. Quanto é que vai ser o trabalho se a pressão é constante? Vale quanto? Diz. Ei, quanto é que vai ser o trabalho se a pressão é constante? Não, zero não. Por que não é zero, Caio? Porque é o seguinte, por que não é zero? Porque o trabalho ele não depende da variação de pressão. Se dependesse da variação de pressão, ele seria zero. Se eu dissesse, olha, a pressão é constante, então ΔP vale zero. Mas eu não tenho um ΔP, eu tenho um P só, tá? Então, ó, dessa forma, o, o trabalho, tá? Ele continua sendo expresso, trabalho,
ele continua sendo expresso como P delta V, tá? Deu para entender por quê? Porque, olha, o trabalho ele não depende da variação de pressão, ele só depende da pressão, ok? Então, eu expresso esse trabalho como sendo P delta V. Coloca aí para mim, por favor, no quadradinho. Coloca aí. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, tá? Certo? Então, calor é igual ao trabalho. Aliás, trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, deixa eu colocar aqui. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Tá? Olha só. Em seguida, vê. Então, Caio, como é que vai ficar a equação para mim? Vai ficar assim, ó. Primeiro, eu vou expressar ela assim. Calor vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Agora, gente, que esse calor eu vou chamar de calor a pressão constante. E eu vou representar ele assim. Calor a pressão constante, N vezes C vezes ΔT. Caio, por que N? Porque é o número de mols. CP, aí que tá. Calor específico, específico a volume constante. Beleza? Calor específico a volume constante. Ok? Ou não? Beleza? Aí você vira para mim e diz, Caio, quanto é que vale quanto é que vale esse CP? Esse CP, ó galera, ele vale 5 meios de R. Ou você pode dizer que ele vale CV mais R. Certo? Esse CV eu vou discutir daqui a pouquinho, tá? Mas deixa eu dizer aqui, ó. Caio, tu pode repetir de onde veio esse N vezes CP, N vezes C? Posso, Malu, porque vê só. Percebe que, percebe que esse calor a pressão constante, ele vai alterar a temperatura de um gás. Quando ele altera a temperatura de um gás, é calor sensível. M vezes C vezes ΔT. Certo? Mas quem é a massa de um gás? Quem é a massa de um gás? A massa de um gás ela é dada pelo número de mols vezes a massa molar. Isso aí você já viu em química. Então você pode expressar assim: ó, o calor vai ser o número de mols vezes a massa molar, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Ei, mas espera aí. Isso aqui, ó, é ser o CP. Da mesma forma vai ser o CV também, tá? Mas é porque o CV e o CP têm valores diferentes, tá? Por isso sai N, CP vezes ΔT. Tá bom? Ok? Malu, deu para entender? Show. Caio, qual a diferença desse P aí? Qual P? O CP e o CV? Nossa, me deu um soluço agora. Eita. Léo? Então, esse CP, Léo, é o calor específico à pressão constante, certo? E o CV é o calor específico a volume constante. Tá bom? Beleza? Aí o CP ele vale 5 meios de R. R é aquela constante dos gases ideais, 8,31 joules por mol Kelvin. E o CV vale 3 meios de R, que inclusive é o que a gente vai discutir agora. Posso passar? Beleza? Então deixa eu passar aqui, tá? Olha,
Terceira transformação, transformação isocórica. Então, na transformação isocórica, o trabalho realizado é nulo. Por que o trabalho realizado é nulo? Porque a variação de volume aqui vale zero. O ΔV vale zero. Lembra que o trabalho, ele é visto como pressão vezes a variação de volume. Nesse caso, como o volume é igual a zero, então o trabalho vai ser zero, certo? Por isso que o trabalho aqui vale zero. Ou seja, nesse caso, por exemplo, de onde é que seria o trabalho igual a zero aí, Caio? De A para B, por exemplo. De A para B ele não realiza trabalho, tá? Então o trabalho, nesse caso, nessa transformação, caramba, minha caneta descarregou. Coloca aí para mim, por favor. Na transformação isocórica, na transformação isocórica, o calor é igual à variação de energia interna. Coloca aí, por favor. Nesse caso aí, ó. Nesse caso aí, a gente vai ter que o calor ele vai ser igual à variação de energia interna, tá? Então, esse trabalho vai ser igual a zero e o calor vai ser igual ao delta U, tá? Olha só. O trabalho aqui vale zero e o Q vai ser igual ao delta U, tá bom? Deu para entender, gente? Tranquilidade? Bronca ou não? Essa partezinha é muita matemática, né? Mas calma. As aplicações elas vão aparecer nas próximas aulas, que vão ser mais diretas e mais específicas. Tá certo? Ok ou não? Diz aí, diz aí. Beleza? Então vejam bem. Pode passar ou não? Pode passar? Então aí, ó, numa transformação isocórica, a variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocado com o meio exterior, tá bom? Certo? Então, vejam só. Na próxima aula, certo? Na próxima aula, a gente vai discutir sobre as duas últimas transformações, temas super importantes para a prova. As duas últimas transformações. Vamos discutir sobre máquinas térmicas. Vamos ver máquina térmica, como funciona. Vamos ver também como funciona a questão. Vamos ver também como funciona a questão de uma máquina de Carnot, certo? Vamos analisar o rendimento dela e a eficiência de refrigeradores, tá bom? Então a gente se encontra na próxima semana. Gente, não esquece. Caio, deixa eu só interromper a gravação.